Olá, pessoal. Bem-vindos ao curso Alta Sensibilidade, lidando com a sensibilidade, ou por que não sensibilidade à flor da pele, né? Eu acho que o essencial, primeiro, para a gente começar a falar sobre sensibilidade, é entender, gente, que sensibilidade é uma característica muito importante e muito única de cada um, certo? Nessa complexidade de cada um de nós, essa sensibilidade virá de formas diferentes, ok? E são essas formas que eu quero trabalhar com vocês. Na verdade, eu quero trabalhar os sentimentos, certo? Que essa alta sensibilidade pode provocar numa pessoa. Muitas vezes são sentimentos diferentes, ok, mas existem realmente sentimentos de medo, sentimentos de vazio, sentimentos de intolerância, sensações de falta de coragem para algumas situações. Então, é muito importante a gente perceber cada sentimento de forma diferente. E esse é um método que eu venho usando para pessoas altamente sensíveis em consultório e trabalhando cada um desses sentimentos de forma individual, certo? Então eu vou estar fazendo isso aqui com vocês, deixando bem claro, né, pessoal, que isso aqui não é uma terapia, isso é um curso, é uma forma de estar passando alguns exercícios e algumas técnicas para vocês praticarem no dia a dia, ok? Mas isso não é um processo terapêutico, obviamente. As percepções vêm do setting terapêutico, ok? Vamos lá. A gente vai trabalhar esses sentimentos, então, separadamente. Então, vocês vão ter vários módulos com aulas, certo? Então, vocês vão poder ver, por exemplo, lidando com medo, lidando com a impulsividade, lidando com vazio. E dentro de cada módulo, eu vou estar colocando para vocês exercícios. Então, vocês vão encontrar material escrito, vídeos e muitas vezes um feedback que infelizmente eu não posso dar na hora, né? Do exercício, mas um feedback de consultório, até para que vocês possam ter referências de casos ligados a esses sentimentos, ok? Quando a gente fala em alta sensibilidade, a gente está se referindo a um grupo de 20% da população mundial. Então percebam que é um grupo razoavelmente pequeno, né? Como saber se eu sou uma pessoa altamente sensível? Alguns exemplos muito básicos, né? Para a gente começar aqui a desmembrar um pouco a sua sensibilidade, né? Ser muito sensível implica em enxergar o mundo de uma forma especial, eu diria, certo? Como é que é enxergar esse mundo de uma forma especial? Existe, gente, no cérebro da pessoa hipersensível, altamente sensível, ok? Esse grupo de 20% da população, a gente tem os neurônios espelho, ok? O que significa isso? O que são esses neurônios? Esses neurônios, através deles, a gente tem essa capacidade de observação do outro ser humano, ok? A sensação de empatia, então a gente tem a conexão, a observação, a conexão com esse outro ser humano. E daí então a gente pode imitá-lo e ter sensações frente ao que esse outro ser humano está falando ou tá a forma como ele está agindo ou está se expressando.
Então, nas pessoas altamente sensíveis, esses neurônios espelho, eles são muito mais aguçados, eu diria. Então, aqui a gente encontra uma empatia muito maior na pessoa altamente sensível, uma possibilidade de leitura do outro de uma forma mais aguçada. Isso é bom? Nem sempre, certo? Por exemplo, uma pessoa muito sensível, ela pode simplesmente olhar para o outro e ver uma expressão de desânimo, né? Um rosto encolhido e logo o que vai acontecer? Ela tem essa identificação, ok? Ela tem essa empatia e esse rosto triste pode fazer com que ela sinta-se triste, ok? Então, pessoas altamente sensíveis têm essa tendência, gente, são pessoas que falam, nossa, eu estava conversando com um grupo de pessoas e esse grupo estava extremamente pesado, tinha algumas pessoas ali que eu senti que não estavam bem, eu voltei para casa péssima, né? Não sei o que aconteceu, meu corpo estava cansado, pesado, parece que eu estava totalmente estressada. O que é isso? É justamente essa conexão muito rápida, né? Da pessoa altamente sensível com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, aonde ela acaba sentindo o que o outro sente, ok? Essa espécie de imitação daquilo que eu tô vendo, né? E acabo sentindo como réplica. Então, é por isso que eu questionei. É bom ter a empatia, é muito bom ter a empatia. Empatia também significa conseguir ler o outro. Eu faço uma leitura do outro, apesar de eu ser diferente do outro, certo? Então, o que é o ideal, né? O ideal não é perder essa sensibilidade aguçada, mas é conseguir lidar com essa sensibilidade no dia a dia, porque o dia a dia é o mais complicado, né? O mundo ele nem sempre é altamente sensível e as pessoas nem sempre são altamente sensíveis também, como o grupo das pessoas que são. Então isso pode ser muito difícil, muito frustrante, a gente pode se sentir muito incapaz, né? Então é muito importante que essa sensibilidade seja usada de uma forma, eu diria que de uma forma onde a pessoa não use essa sensibilidade e não se sinta no 8 ou no 80, que acaba acontecendo muito com a pessoa hipersensível, né? Então, ela pode estar muito bem, porque ela é muito suscetível ao externo, né? Então, se acontece alguma coisa boa, ela pode se sentir extremamente bem, feliz. Ou se acontece alguma coisa ruim, ela pode desabar, né? Então, gente, eu acho importante falar também que nem sempre a pessoa altamente sensível, ela tem um transtorno, ela tem uma questão aí de um transtorno de personalidade, uma depressão. Ela pode desenvolver isso por ser altamente sensível, sim, ok? Mas ela pode ser uma pessoa que não tenha nenhum diagnóstico e seja uma pessoa que tem essa dificuldade de lidar no dia a dia, ok? Vamos entrar mais um pouquinho nessa questão dos neurônios espelho, porque eu acho muito interessante, só para dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu gosto muito de música clássica, né? Eu, Tati, eu sou uma pessoa muito sensível, eu gosto de música clássica. O que acontece, por exemplo, se eu vou a um concerto e eu tô ali ouvindo, né, essa música clássica, eu tô me identificando com aquilo que está sendo reproduzido, com o som que eu tô ouvindo. Vocês percebem que obviamente eu vou me emocionando, né, com esse contato que eu tenho com aquilo que me toca
E isso vai me gerando emoções e eu posso chegar ao ponto de chorar, né? De chorar, posso me sentir triste, né? Eu posso ter reminiscências, lembranças. Quer dizer, o outro ou os outros aqui na minha frente, no caso esse concerto como exemplo, ele pode ser simplesmente um gatilho para que eu entre num quadro onde eu me sinta talvez muito triste ou quem sabe muito feliz, né? Ou pessoas que adoram a dança, né? Então você assiste um balé clássico, por exemplo, e você vê as pessoas fitando e admirando e você vai vendo a reação no rosto das pessoas e como elas vão realmente se emocionando, né, com o espetáculo. Pode ser uma peça de teatro, pode ser uma coisa totalmente diferente, pode ser um jogo de futebol para quem gosta, né? Voltando aos neurônios espelho, estou vendo um jogo, eu estou ali preso no que o outro está fazendo e estou tendo sentimentos conforme, né, a minha indignação ou o reflexo desse jogo, ok? Então é dessa forma que funciona. Eu achei muito importante começar explicando isso para vocês. Por quê? Porque quando a gente fala em sensibilidade, a gente está falando não só de um indivíduo, mas a gente está falando de um indivíduo que está situado numa esse contexto, dentro desse contexto existem pessoas, trabalho, ações, possibilidades, expectativas, certo? Então, é uma pergunta que eu faria para vocês agora. Você conseguiria morar sozinho numa ilha? Né? Aquela velha questão. Será que eu consigo estar sozinho sem um contato humano? Muitas vezes a pessoa altamente sensível, ela vai buscar essa solidão. Ela vai buscar se desprender do outro, dos outros, justamente porque inconscientemente ou conscientemente ela sabe, gente, que ela tem essa capacidade e ela tem essa possibilidade de sentir muito, né? E se sentir talvez muito mal frente a outras pessoas. Então, uma das possibilidades da pessoa altamente sensível é que ela se isole, ok? Não necessariamente a pessoa ela vai ser uma pessoa tímida, introspectiva, mas ela pode ter esses momentos de introspecção, né? Aonde lidar com o mundo pode ser realmente muito complicado e muito desafiador, certo? Tem outras características interessantes também, que são os nossos sentidos, né? Quando a gente é altamente sensível, a gente tem uma sensibilidade muito maior com, por exemplo, com a luz, né? Ou com um som muito forte. Por exemplo, você está andando na rua e passa aquele barulho de ambulância, né? De bombeiro e aquilo te incomoda, né? Te incomoda de uma forma realmente forte, né? Não é simplesmente um incômodo. Pode ser com o paladar, né? Pode ser o olfato. Enfim, quer dizer, os sentidos estão sensíveis, estão apurados na pessoa sensível, ok? Então essa é outra característica. As pessoas sensíveis, elas têm uma característica interessante quando a gente fala da questão afeto, amor, né? Tudo é sentido de forma muito intensa. E o que isso pode acontecer, gente? Aqui a gente pode ter um quadro complicado, onde eu sentir um sentimento, né, e uma conexão com outra pessoa de uma forma muito intensa, pode me levar a um grande sofrimento caso exista uma frustração frente a essa enorme expectativa que eu criei, certo?
Então, isso tudo é para a gente pensar que é muito interessante essa complexidade do sensível, é muito bonito ser sensível, ter essa empatia à flor da pele, poder enxergar o mundo dessa forma, né? Eu diria mais ampla, mais refinada até, ok? Mas também é muito perigoso, né? Então a gente precisa, obviamente, saber o que é bom, o que é bom na minha sensibilidade e o que dentro dessa sensibilidade está me fazendo mal, ok?